Sagitário, bem-vindo ao Xamanista Tarô, eu sou a Graziela e essa é a sua leitura semanal. Essa leitura é para Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos ver o que eles têm para te dizer. Essa semana eu vou usar o Espírito dos Animais, que eu sei que muitos de vocês gostam, eu também adoro. Eu deixo sempre na descrição do vídeo o link para os baralhos que eu uso e outras informações importantes. Tem informações para a leitura particular, que eu não faço, mas eu indico sempre a Fabiana Mata. Para quem precisar, o contato dela tá na descrição. O que mais? Sagitário, mais nada. Vamos ver o que eles têm para te dizer. Você sabe que pode sempre inverter os papéis aqui. Se você estiver lidando com alguém do signo Sagitário, pode ser que eu esteja falando diretamente com você nessa leitura. Essa leitura é atemporal, é geral, então você vai pegar só o que for para você, o que não fizer sentido vai servir para uma outra pessoa. Sagitário. O tubarão, a abelha, no fundo do maço, o ovo negro. Sabe o que me parece aqui? Que tem alguém se sentindo... Eu tô vendo esse tubarão como uma sensação. Eu não tô vendo como uma pessoa ou uma situação. Eu tô vendo uma sensação incômoda. Como se pode ser, sei lá, tipo um medo, uma ameaça, relacionado ao trabalho, Talvez tenha alguém aqui com medo de dizer o que pensa, com medo de se expressar por algum motivo. Tem uma sensação de estar sendo observado. Que interessante, vamos ver o que mais. E aí, Sagitário, mais ou menos pode ser você ou pode ser alguém com quem você está lidando, alguém importante para você, alguém com quem você trabalha. Mas tem muito nítido para mim essa sensação de eu estou sendo avaliado, eu estou sendo observado, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu digo, eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço, eu tenho que fazer o meu trabalho assim, bem direitinho, bem certinho, não posso... uma coisa muito aqui de também, eu não quero que alguém pense ou que alguém veja que eu tô tirando uma pausa, que eu tô indo fumar, que eu tô indo no banheiro, Então, assim, tem essa sensação muito forte que eu repito, tá? Eu não sinto que exista uma pessoa de fato, para alguém aí pode ter, obviamente a leitura é geral, mas eu sinto que para a maioria de vocês não tem ninguém prestando atenção quantas vezes você tá indo no banheiro, sabe? Se você tá conversando com seu colega, tá indo fumar, sei lá, tipo, quanto tempo você tá demorando pra voltar do almoço ou qualquer coisa assim. Até mesmo com relação à qualidade do seu trabalho, né? Tem essa sensação de tem alguém aqui me avaliando e qualquer erro que eu cometer, qualquer deslize, eu vou desagradar essa pessoa. Eu não sei que tipo de medo que pode ter aqui, mas enfim, aí eu vou dando os exemplos, você aplica para você. Para alguns de vocês, tem no meio disso tudo, ainda por cima, essa questão da fala, da comunicação. Eu tenho que prestar muita atenção no que eu digo. E tem até aquela coisa, sabe quando a gente fala um troço que a gente fala, falei uma bobagem, e as pessoas nem repararam, nem acharam que era uma bobagem grande assim, e aí a gente acorda de madrugada e lembra, fala, nossa, daquele frio na barriga, assim, ai, falei uma bobagem. Deve acontecer com vocês. Comigo acontece algumas vezes. E fica assim, falei. E às vezes as pessoas do outro lado nem estão lembrando, nem prestaram atenção também, ou nem acharam normal, sei lá. Leitura em leão, chama de leão, ou Sagitário. Podem estar lidando com alguém do signo de leão, ou esse receio pode estar relacionado a alguém que lidera esse grupo de trabalho, pode ser, não sei lá. Pode estar relacionado com criatividade também. Não sei se, por exemplo, se você trabalha com criatividade aqui, né, tem aquelas reuniões de brainstorming e tudo, e pode ser que você tenha um monte de ideias na sua cabeça, mas tenha receio de falar. Tá?
que mais? Fadas do futuro. O cantor da intuição. O flautista. O flautista fala de comunicação assim, sutil, delicada. No fundo do maço, Leste, a filha da lua. Sabe que Sagitário, ao contrário do que você pensa, desse teu medo, o que você tá pensando em fazer, ou dizer, ou agir, sei lá, são coisas que estão vindo para você de modo intuitivo. Eles estão te incentivando a falar as coisas. Você pode falar também, sei lá, de uma maneira sutil. E eu não sei, para alguns de vocês, isso aqui pode estar relacionado com alguma coisa de criatividade ou uma solução criativa que você vai ter. A gente falou muito sobre isso nas leituras de vocês passadas, que são atemporais também. Todas as leituras aqui são atemporais. Então, pode ser que essa situação esteja acontecendo com um grupo de vocês nesse momento, ou esteja voltando para a superfície, né? Eu vou encontrar uma dessas leituras aí e vou deixar ela agora aqui no card. Tá? Depois dá uma olhadinha, se você já viu, reveja, porque se você for como eu, você já esqueceu o que foi falado. Então, pode ser que tenha alguma coisa útil para vocês nessas leituras que falava de uma ideia muito avançada e tudo. Enfim. É interessante porque uma outra coisa que eles dizem é assim, esse medo de alguém, esse receio, esse medo, pode estar muito relacionado com os resultados disso no futuro. E aí eles basicamente estão te falando, Sagitário, tente não se preocupar tanto com o efeito de todas as coisas, tintim por tintim, sabe? Porque tem aqui tem bem essa energia de ansiedade. Ansiedade é o pensar no futuro. Então, assim, o que eu falar hoje, como que isso pode se desenrolar? Já estou imaginando que lá pra frente, se tiver uma promoção, não vou ganhar. Se tiver um corte, eu vou ser demitido. Entendeu? Tem muita tensão da tua parte, que eles estão falando, relaxa, não... E aí relaxa de matar, né? Porque eu fico... Quando eu tô assim, alguém fala, relaxa, calma, eu fico pior ainda de nervoso. Mas, calma, não desliguem agora, não me xinguem, não xinguem a espiritualidade. Eles estão falando, tenta pro teu próprio bem, tá? Ficar mais tranquilo, mesmo porque toda essa angústia e essa ansiedade e esse controle excessivo de si vai te deixar 10 vezes mais cansado, mais cansada do que você ficaria se você trabalhasse no seu período de modo mais fluido, mais natural. Tá? Agora, para alguns de vocês, com essa questão de ansiedade, não sei se a gente está falando especificamente, por exemplo, para alguém vai ter uma reunião específica, ou vai ter um dia específico onde eu vou encontrar um cliente muito importante para mim ou para essa empresa. Pode até ser que você trabalhe por conta, tá? E aí isso esteja relacionado, assim, esse nervosismo com, sei lá, um fornecedor, um cliente, eu não sei, aí vai ser diferente para cada um de vocês, tá? Para alguns de vocês, isso pode estar relacionado, não necessariamente a trabalho, mas, por exemplo, um ambiente familiar, um ambiente amigos, ou um outro grupo, sei lá, um grupo com quem você estuda. Mas, de toda forma, tem esse nervosismo está relacionado a outras pessoas. Tá? Num grupo, de um grupo de onde você faz parte, obviamente. Né? É interessante porque essa carta aqui me diz que você é muito bem visto, muito bem vista nesse ambiente.
né? Que até, como a gente falou nessas leituras passadas, o que você tem a dizer aqui, as pessoas vão prestar atenção, as pessoas vão considerar o que você tem para dizer, talvez não vão julgar como uma bobagem, como você mesma pode estar imaginando. Vamos ver com o tarô, o que mais? Tarô mitológico. Mais, por favor, Sagitário precisa saber com relação a essa leitura. Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. O louco, um arcano maior. O louco fala de leveza, autenticidade, né? Aqui, Sagitário, não tem muito o que dizer, basta que você seja você, seja autêntico. Sabe, na tua fala, no teu jeito de ser. Ah, mas ninguém aqui nesse grupo para 10 vezes para ir no banheiro. Ah, porque eles não têm vontade de ir no banheiro 10 vezes. Você tem. Por exemplo. Eu tô colocando essa coisa do banheiro porque é uma situação real nos escritórios, nos ambientes de trabalho, tá? Que parece uma bobagem, mas para muita gente não é. E porque tem muito ambiente de trabalho onde algumas pessoas reparam, sim, quantas vezes as outras vão fumar, vão no banheiro, você quer, ao invés de se ocuparem dos seus próprios trabalhos, sua própria tarefa, sua própria vida, fica controlando. Mas mesmo que isso aconteça de fato, tá? E aí, usando esse exemplo do banheiro, mas em qualquer situação, mesmo que exista de fato, eles estão falando, olha, viva nesse ambiente, já que... Pelo que eu tô vendo aqui, é um ambiente onde você precisa estar com mais leveza possível, com mais autenticidade possível. Sempre vai ter quem gosta, sempre vai ter quem não gosta, indiferentemente se a gente tá sendo a gente, se a gente tá fabricando uma personagem. Então, tanto vale que você seja você. Tá? Você vai se cansar muito menos quando você tiver que encontrar essas pessoas, quando você tiver que estar no meio dessa gente, nesse trabalho. Porque aqui tem uma coisa, é muito cansativo. Tentar estar em controle, inclusive das minhas questões fisiológicas, é muito difícil, é muito pesado, sabe? Provavelmente você chega no fim do dia, assim, aquela exaustão. Controlar o que eu vou dizer, sabe? É muito complicado, tá? Eu tô pegando para alguém aqui que isso pode, inclusive, estar relacionado a uma dinâmica de relacionamento. Tá? Vale a mesma coisa. E aí, a essência de tudo aqui é uma necessidade, talvez exagerada, de agradar alguém, ou um grupo, de sentir-se parte do grupo, sabe, tem um medo de ser inadequado. Essa que é a coisa. É o medo de ser inadequado. Estão falando mais... seja você, encontre mais leveza pro teu próprio bem, pro teu bem-estar. A gente tá falando de coisas aqui que depois podem... Esse peso todo pode somatizar no seu corpo também em forma de doença física, vamos dizer, mental, tá? Desequilíbrio mental, desequilíbrio emocional. Leitura interessante, Sagitário. Mas muito real, assim, isso acontece com muita gente. Já aconteceu muito comigo, às vezes você não controla, acontece. E é interessante, a sacerdotisa tem muito forte essa coisa de intuição. É como se estivessem falando, Sagitário, você tem ótimas intuições, você... como que eu vou dizer? Até mesmo, eu vou dar um exemplo, até mesmo se você tiver
está falando de um ambiente de trabalho, né? Ah, mas eu tô começando agora aqui, tá? Vamos supor, é um exemplo, só para ficar claro. Vamos supor, eu tô começando agora aqui, então por isso que eu tenho esse receio de falar e de colocar, porque eu também não tenho muita experiência anterior, ou se eu tenho experiência nesse assunto, nesse cargo, nessa empresa, ou nessa posição aqui, ou nessa área, é novo para mim. Então, assim, as outras pessoas sabem muito mais que eu. E eles estão falando, ok, pode até ser que as outras pessoas tenham mais experiência que você, mas a tua intuição tá muito power aqui, tá muito poderosa. Então, assim, você intuitivamente sabe o que fazer, sabe como resolver as questões, sabe que tem outras soluções para as questões que são colocadas ali. A gente falou no início dessa leitura de uma coisa criativa. Ah, mas vão achar... Tem muito a ver com essas leituras que a gente fez no passado. Ah, mas vão achar que isso aqui é muito fora. Às vezes é muito fora, mas é essa coisa fora que ninguém pensou antes é que vai resolver a questão. Né? Ou que vai ganhar o cliente, estou pensando em ambiente, sei lá, de publicidade. Né? Vai ser essa a ideia fora da caixinha que vai ser o diferencial dessa empresa, desse cliente. Blá, 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 etc, etc. Aplica na sua vida como servir para você, tá? E até, eu repito, para quem a gente está falando de questões do ambiente familiar, eu não sei se eu tô falando com alguém que costuma ser pouco ouvido pela família, no seu lar. Mas eu tô vendo alguém aqui que sabe o que fala, que, eu repito, tá? Tem essa intuição muito aguçada. E a sacerdotisa, ela fala de conhecimento também, tá? Então, para quem é ambiente de trabalho, você tem conhecimento na coisa. Você estudou. Sacerdotisa é uma carta de estudos. E tem uma coisa... A gente tem 2 arcanos maiores, tá? A gente tirou 2 cartas e temos 2 arcanos maiores. É interessante porque toda essa dinâmica aqui é um super aprendizado para você. É um super aprendizado para você. Tanto de ser quem se é e tudo bem, tá? De aceitar-se, de ter mais leveza, de não se preocupar tanto com os outros, quanto de ouvir e seguir a própria intuição. Tem uma coisa assim, muito espiritual. As 2 cartas falam de coisas espirituais. Tem um aprendizado aqui na prática sobre isso que a gente acabou de falar, tá? No fundo maço, eu sabia que tinha um outro arcano maior. Eu falei, eu só vou olhar depois. A Lua. A Lua é uma carta que pode falar de confusão. De confusão. Cuidado para essa situação, mais uma vez, tá? Não... Todo esse medo, esse controle, não te colocar numa posição de confusão mental, de desequilíbrio, desequilíbrio emocional, tá? A Lua, tem 2 cartas falando de Lua, né, aqui. A Lua fala também que as coisas não são como parecem ser. Tá? Que me reforça essa coisa do... essa pessoa, esse grupo de pessoas vão me comer vivo se eu falar, sabe? Ou se eu continuar me comportando assim, se eu for no banheiro 10 vezes. E não é o que parece. Pode até parecer que alguém vai achar ruim, que alguém não sei o quê, mas não é assim na realidade, tá? Certo? Sede, que leitura, meio assim. Mas, enfim, ó, a gente tem forte aqui energias de Câncer, Áries, Aquário, Peixes. Tá? Vamos ver quais os conselhos que eles têm com o oráculo dos viajantes. E com essa energia de lua aqui também muito forte, essa filha da lua aparecendo, eu repito para alguns de vocês, a gente pode estar falando de situações no ambiente familiar ou relacionado a alguém da sua família.
E eles estão falando que para alguns de vocês é tanto no seu ambiente familiar quanto no seu ambiente de trabalho. É como se essa dinâmica você estivesse levando o que se passa, inconscientemente, tá, obviamente, mas o que se passa na sua família, o que se passou na sua família no passado, para esse ambiente de trabalho como se fosse o mesmo ambiente, como se as coisas fossem se repetir. Então, assim, lá em casa ninguém me ouve, então, automaticamente, obviamente, no ambiente de trabalho também não. Né? Lá em casa todo mundo zoa o que eu falo. Né? Porque é diferente deles. Então, obviamente, lá no trabalho também vai acontecer a mesma coisa, isso de modo inconsciente. Então, esse não é isso também que pode estar acontecendo com você. Então, o que mais, por favor? Vocês têm para Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Continue focado no que você está fazendo. Em você, nas suas coisas, assim, não foque muito nas outras pessoas, é isso que eles estão falando. Universo maravilhoso, caminhe na beleza. Se for para você esperar alguma coisa, começa a esperar coisas boas, começa a esperar também aprovação, não só desaprovação, mas um pouco de aprovação também, tá? O louco, ele fala de jogar-se com fé nas coisas, sabe? De ter fé. Faz o que você sente intuitivamente que você tem que fazer, diga o que você sente intuitivamente que você tem que dizer e espere o melhor também. Tá? Depois, obviamente, se alguém for aprovar, desaprovar, às vezes vão desaprovar e tudo bem, mas pelo menos você falou, não fica com esse peso. Eu não sei se alguém depois, como a gente falou naquele acorda de madrugada, fica pensando também, se eu tivesse falado, eu podia ter falado. Mas essas pessoas também não estão vendo um outro lado da situação que eu tô vendo melhor, etc, etc. Sabe? Olha lá. Chuva rejuvenescedora. Limpe o passado, cure o presente. Se isso aconteceu com você em outras situações no passado, eles estão falando, olha, deixa lá. Aqui é uma nova situação, uma outra dinâmica. A gente falou sobre isso aqui com relação a quem isso aqui pode estar relacionado de alguma forma, a sua família, a sua infância, qualquer coisa assim, tá? Certo? O SED, que leitura. Então é isso que eu vejo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido uma luz, um alerta, um incentivo para quem precisava. Tenham um ótimo tudo sempre, se cuidem e a gente vai se vendo nas outras leituras por aqui. Beijos e até mais. Tchau, tchau.